Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Eu vou repetir. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 12, diz: dai graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na sua luz, no reino da luz. Eu gostaria de frisar a palavra herança, sim, porque todos nós temos parte nesta herança, mas muitas vezes, para possuí-la, às vezes torna-se um problema para muitas pessoas. Muitas pessoas têm dificuldades ao longo da sua jornada de conquistar, de possuir esta herança. Os israelitas saíram do cativeiro do Egito. Eram escravos no Egito. É o equivalente a ser escravo do pecado. Se dirigiam para uma terra, um local chamada Terra Prometida. Nós saímos da escravidão, do pecado, e ouvimos da mesma forma as promessas de Deus para as nossas vidas. Os israelitas, eles tinham o objetivo: chegar à terra prometida. Nós, como igreja, nós temos este objetivo de chegar a uma terra a qual nos foi prometida. Mas para esta conquista, nós temos que tomar posse. E muitas vezes, para que possamos tomar posse, nós temos que nos ajustar, nos alinhar, a ouvir e a perceber, através dos olhos espirituais, aquilo que Deus tem falado com a sua igreja. Como Deus falou para os israelitas, quando Deus deu o tempo, é agora. Deus nos fala, Deus fala com a sua igreja. Há um tempo estabelecido por mim. Há um tempo de passagem que foi estabelecido. Mas ei, você não pode parar nesta jornada. Deus te chamou para que você tome posse de uma herança. Esta herança é para você, é para mim, é para a sua igreja. E o que aconteceu com os israelitas? Será que eles tinham o que eles tinham? Qual foi a posição que eles tomaram? Ei, era uma viagem de dias. Ela durou anos. E o que muitas vezes, muitos empecilhos nesta jornada para que nós conquistemos a nossa triunfal conquista. Nós colocamos muitos percalços. Naquela época eram os heveus, os saduceus, os cananeus. E hoje é o vizinho Ranzinza, é a doença, é o problema, são os intempéries, que nos acometem e nos atrapalham de chegar aonde Deus tem já separado para que possamos conquistar. Mas a mentalidade, eu vou repetir, a mentalidade deste povo não estava de uma forma ajustada àquilo que Deus tem separado para a vida deles.
Se Deus tem separado algo para você, toma posse. Se Deus falou algo para você, assuma. Se Deus tem separado algo para você, se ajuste de uma forma que você possa ouvir, entender aos olhos e ouvidos espirituais o que Deus tem falado com você. Os israelitas, eles não estavam com seus pensamentos ajustados, direcionados àquilo que Deus tem falado com eles. Mas ora, Deus não falou com eles em sinais, Deus não falou com eles. Eles não sentiam a presença de Deus. Mas como pode acontecer? Deus fala comigo, Deus me ajusta, Deus me alinha. Eu estou andando em conformidade, mas será? Sabe qual é o problema? O mesmo problema do povo de Israel que saiu do cativeiro. Mas a mentalidade deles não saíram do passado. E o que adianta nós estarmos firmados naquilo que Deus tem projetado para nós e a minha visão está olhando sempre para trás? Aquilo que Deus tem para nós ali na frente, as promessas de Deus, e eu estou olhando para trás. Ei, o povo era chamado, igual você é chamado. Você vai conquistar, mas vai chegar uma hora em que nós temos que decidir. Transformai-vos. É uma decisão. Não, eu não posso tomar esta decisão por você. Você vai tomar esta decisão de mudar a sua mentalidade e deixar de ter mentalidade de escravo e olhar para Deus, que em todo tempo estava e está com você, e olhar para Ele. Ei, Senhor, eu quero tomar posse. Eu quero tomar posse desta vitória. Por quê? Porque o que o Senhor separou para mim, eu vou assumir. Então para de olhar para o passado, para de olhar para a frustração, para de olhar para a fraqueza que há em ti, porque o Senhor está dizendo hoje: eu te fortalecerei neste caminho que eu mesmo projetei para a sua vida. Mude a sua mentalidade. A palavra nesta noite é: temos que passar e nos mover rapidamente para a terra prometida. Eles pensaram sim que foram os inimigos, mas aquele vizinho ranzinhos, aquela doença, o mal passado, este pode ser um problema, mas que nós temos que deixar para trás. Por quê? Porque Deus não está convosco. Deus não estava com o povo, Ele continua conosco. Ele continua com você. Esta palavra é para você. Esta palavra é para você. Esta palavra é para a igreja do Senhor. Aleluia. Se Deus é por nós, completa a igreja. Se Deus é por nós, se Deus é por nós, então quem será contra você? Os cananeus, os jebuseus, os seus questionamentos, a sua fraqueza, o seu desânimo, ei, Deus te deu este projeto, Deus te deu este ministério, Deus te deu essa obra, Deus te deu esta família, Deus te deu este trabalho, Deus te deu. Então, se Deus te deu, levanta-te. Levanta e toma posse. Levanta e toma posse. Levanta, sabe por quê? Porque se você não se levantar, sabe qual é quem vai se levantar? É a angústia, é o medo, são as frustrações, são as decepções, são os desânimos. Então o que você vai fazer? Você não vai deixar comandar o seu coração. Você vai se aprumar, você vai se levantar e dizer: ei,
Quanto a este pensamento, eu vou dizer agora: toda essa investida, em nome de Jesus, cai por terra, em nome de Jesus. E esta barreira, esta fortaleza irá ser destruída, em nome de Jesus. Vocês creem? Aleluias. Então não foram os inimigos, não foram os gigantes da terra que perturbaram e que vos impedem de herdar as promessas, mas sim a mentalidade e a atitude errada. Você não pode pensar que o seu caminho da escravidão e pensar numa liberdade se você não pensar, não souber como Deus pensa. Eu vou repetir. Você pensar o seu caminho fora da escravidão e liberdade se você aprender a pensar como Deus pensa. Você tem que aprender a pensar como Deus pensa. Como é que Deus pensa? Como é que Deus pensa? Palavra, como é que Deus pensa? Oração, como é que Deus pensa? Comunhão. Você pode pensar o seu caminho fora da escravidão e liberdade, mas você não pode querer isso sem pensar no que Deus pensa sobre isso. É impossível ter vitória e pensar como um escravo. É impossível ser feliz e pensar com tristeza. É impossível se livrar do pecado enquanto você pensa na escravidão do pecado. Romanos 6, versículo 2 diz: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso amado, o nosso eterno, Ele levou o nosso pecado sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e tenhamos uma vida correta, uma vida santa, uma vida justa. É nesse momento que a igreja, glória. Por quê? Porque é uma palavra em que o Senhor Deus nos direciona, que Ele levou o teu pecado. E por que então nós nos ajustamos, ou ajustamos a nossa mentalidade a circunstâncias a qual Deus não nos chamou, para que este pensamento torne-nos cativos? Pelo contrário, este pensamento que pode virar atitude, ele não estiver em conformidade com a palavra, ele tem que ser mortificado. Romanos 6, versículo 12 ao 14 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes às suas concupiscências. Tampouco apresentai os vossos membros ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas olha a boa palavra aí, olha só. Mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, com os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Por quê? Porque a igreja não está debaixo da lei. A igreja, ela está debaixo da graça. Então, para terminar, muitas vezes dizemos eu não posso, dizemos eu não consigo, estamos presos numa área do deserto. Mas eu quero dizer para você, você pode controlar o seu pensamento. Aprenda a controlar o seu pensamento. Adestre, maneje bem a palavra da verdade. Adestre este pensamento, o pensamento que não está em conformidade. Maneja esta palavra. Maneja a espada que contigo está, ó igreja. Você pode controlar o seu pensamento desde que você aprenda a fazer um inventário dele. Sabe como fazer um inventário dele? Detalhe, observe o que você está pensando. Faça um inventário dele.
Aprenda a pensar no que você está pensando. Descrição detalhada do que você está pensando. Está fora da palavra? Então, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo de Deus para que Ele venha queimar e você venha se ajustar ao que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Porque aonde a mente vai, o homem segue. O homem não é aquilo que ele pensa. Então, aonde a mente vai, assim. Se você projeta algo maravilhoso, algo em Deus, então a sua mente estará direcionada a isso. E você, igreja, será uma bênção. Como é isso? Quando controlamos o nosso pensamento. A maior batalha espiritual, ela está na nossa mentalidade, no nosso pensamento. Nós temos que ter cuidado, tornando cativos em Deus a nossa mente. A mente de Cristo, não é assim que a palavra de Deus nos orienta? Tenhamos uma mente de Cristo, torná-la cativa às vontades de Deus, direcioná-la àquilo que Deus nos orienta, através desta palavra e na prática da sua palavra. Então, 2 Coríntios 10, 4 e 5 diz: porque as nossas armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E aí eu lembro agora, pensamento está fora da palavra, então vai ser destruído através do conselho bom que a palavra de Deus nos direciona. Então a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, eu vou levar cativo todo entendimento à obediência, a obediência de Cristo. Então, queridos, é a nossa responsabilidade pôr em vigilância os nossos pensamentos. Então, o que nós devemos fazer? Peçamos a Deus, peçamos ao Senhor orientação do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha a nos alinhar este pensamento, esta vontade, a sua palavra. Eu te convido a você fechar os seus olhos em nome de Jesus. Fala com o Senhor aí em nome de Jesus. Pai, nos orienta a pensar. Coloca o nosso olhar ajustado àquilo que Tu queres, Senhor. A Tua palavra, Paizinho, a Tua palavra, ela vai lavar toda impureza, ela vai quebrar todo o jugo da servidão, ela vai ajustar o meu pensamento, as minhas vontades e aquilo que está fora. Em nome de Jesus, Pai, Tu irás me ajudar, Tu irás mostrar, Senhor, porque nós não queremos, Pai amado, estar segundo a conformidade do nosso coração, porque o nosso coração, ele é enganoso mais do que todas as coisas. Mas nós te pedimos nesta noite, Senhor, Espírito de fortaleza, venha sobre os nossos corações e nos encha, Pai, de força, nos ajude, Senhor Deus. Pai, nos inclinamos, nós te adoramos e bendizemos, Senhor Deus, o Teu santo e poderoso nome. E queremos, Pai, que Tu lave o nosso coração. Não queremos malícia, Pai amado, queremos permanecer em Ti com pensamentos bons. Paizinho, se o Senhor falou que eu posso. Se Tu falou, Senhor Deus, que eu vou conquistar, a igreja vai conquistar. Paizinho,
Toma-nos, Senhor Deus, diante de Ti. Guarda, Senhor Deus, o nosso coração. Sê, Senhor Deus, com a nossa entrada e a nossa saída. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Entendemos, Senhor Deus, Pai amado, que somos falhos, mas queremos, Senhor Deus, estar diante de Ti, Pai, buscando a incorruptibilidade, Senhor, que nós só temos em Ti, Pai. Por isso, muda, Senhor Deus, o nosso coração. Ah, Paizinho, muda, Senhor. Ah, Pai amado, tira toda tristeza, tira todo fardo, tira todo jugo. Não queremos jugo de servidão, porque nós somos livres. A igreja é livre, a igreja é livre. As correntes já caíram, porque nós somos livres. Nós somos livres. Somos livres em Ti, Senhor. Nós somos livres em Ti, Pai. Por isso, Senhor Deus, guarda-nos em Ti. Nós queremos Te agradecer pela Tua santa e poderosa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus. Eu sou a pastora Simone Chaves e quero te agradecer por ter ficado conosco até agora. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilhar esse vídeo com um amigo que também será abençoado por essa mensagem que você acabou de assistir. E se você quiser, você pode nos ajudar a continuar esta obra e, muito mais do que continuar, ampliar os nossos horizontes. Com a sua contribuição, nós conseguimos manter o Lar do Idoso Ebenezer, o Centro de Recuperação Gunavig e ampliar o nosso campo missionário no Brasil e no exterior e também construir mais congregações. Então, seja você um patrocinador dessa obra e receba de Deus a bênção. Muito obrigada.